No meio de um acampamento sombrio, cercado por uma floresta tão densa que até a luz da lua pede licença para entrar, um cara tá estatelado no chão, com a camisa toda manchada de vermelho. E não é molho de tomate, é sangue mesmo. Diante dele, um verdadeiro festival de corpos espalhados, um cenário de filme de terror. Desesperado, ele murmura com a voz trêmula: tem alguma coisa dentro dessa poeira amarela. Antes que possa explicar melhor, um vulto se aproxima. Uma figura misteriosa saca uma espada enorme, toda banhada no vermelho e, para dar um toque especial, com uns sininhos na ponta. Mas nem dá tempo do coitado processar a cena, porque, de repente, uma criatura bizarra salta dos arbustos e agarra o pé dele. O cara grita, esperneia, mas é tarde demais. Ele é arrastado para dentro daquela neblina sinistra, deixando para trás apenas um rastro de desespero. Um tempo depois, encontram o corpo dele, morto, né? Óbvio. Logo depois, um grupo de amigos chega na cena. Um deles, de óculos, já solta um: grande coisa, agora temos que registrar isso como uma casualidade. A de cabelo preto analisa o chão e diz que, pelas pegadas, o caso tá só começando. Mas antes que possam filosofar mais sobre isso, uma garota percebe algo estranho na água ao lado. Os três se viram. Ela, com a calma de quem faz isso todo dia, enfia a mão no bolso e saca uma faquinha. Só que, ao invés de só ficar balançando no ar para parecer ameaçadora, ela faz um corte na própria mão. O sangue dela escorre e, do nada, começa a interagir com a lâmina, que brilha de um jeito sinistro. A de óculos aponta para a poeira e avisa que o negócio tá vindo. Sem hesitar, a garota dá um passo à frente e diz que vai resolver aquilo. O que antes era uma faca humilde agora se transformou numa baita espadona. E é nesse momento que descobrimos, ela faz parte da força-tarefa da poeira amarela. Cena corta bruscamente para um prédio, outro lugar completamente diferente. Aqui, tá rolando uma entrevista de emprego para servidor público na Cidade de Sol. A sala de espera tá lotada de gente ansiosa, cada um com sua senha na mão, esperando ser chamado. Mas, no banheiro, a realidade de um dos candidatos é outra. O cara tá suando frio, segurando na pia como se sua vida dependesse disso, e repetindo para si mesmo que seu coração vai explodir. Isso não pode ser real. Não pode ser real. Ele joga um pouco de água no rosto, respira fundo, engole seco e se convence: eu consigo. Ele só precisa tomar mais alguns remédios, né? Simples. Do nada, um passarinho pousa na janela. O rapaz, ainda meio atordoado, fica encarando o bicho. Silêncio. Então, o passarinho arregala um olhão e solta um: tá olhando o quê, parceiro? Tu tá lascado. Nosso protagonista, que claramente já perdeu a paciência para essas coisas, só suspira. Ataques de pânico são uma desgraça mesmo. Ele se recompõe e segue em direção à sala de entrevista. Enquanto isso, a TV no corredor transmite uma notícia sobre 4 caras que sumiram acampando perto de uma província. Mas ele não liga. Ele tem um foco: conseguir esse emprego. O nome dele é Maru. 29 anos. O cara mais comum do mundo. Se existisse um prêmio para mediocridade, ele ganharia. Formado em uma universidade mediana, tentando há anos se tornar um servidor público. E dessa vez, ele finalmente chegou na fase da entrevista. Chamam o nome dele. Ele se levanta num pulo, animado, repetindo mentalmente que dessa vez vai dar certo. Mas toda essa confiança desmorona quando ele entra na sala e dá de cara com o entrevistador. O cara o encara de cima a baixo e solta a primeira pergunta: por que você quer ser um servidor civil? Maru, tremendo mais que vara verde, solta um grito desengonçado: para ajudar a comunidade. Mas, na real, ele só quer estabilidade, salário fixo e zero aventuras. A entrevista segue com perguntas cada vez mais complicadas. O que você faria se seu superior cometesse um erro? Maru responde com um discurso bonito sobre ética e trabalho em equipe, mas tá pensando mesmo em não arrumar confusão. Como você lida com as pessoas? Ele solta um sorriso forçado e diz que é super sociável. Mas, por dentro, lembra de todas as vezes que foi zoado na escola e percebe que falou o que estava pensando ao invés de pensar no que tinha que falar. O entrevistador já tá confuso, e Maru percebe que se entregou completamente. O cara decide fazer a última pergunta: me conta sobre um momento difícil da sua vida. Maru tenta pensar em algo relevante, mas tudo que vem à mente é a vez que ele foi para as montanhas com o pai. Só que, ao lembrar disso, ele sente o coração acelerar. As memórias são fragmentadas, aquela neblina amarela, uma criatura negra de olhos dourados, corpos ensanguentados no chão. O rapaz congela. Sua respiração fica pesada. A cadeira tomba para trás e ele cai no chão.
O entrevistador se aproxima, chamando pelo nome dele, mas Maru já tá em outro plano existencial. Ele tenta segurar o vômito, sem sucesso. O entrevistador leva um banho involuntário. Cena corta para Maru jogado na cama em casa, encarando o teto, se lamentando, desastre total. Sem emprego, sem namorada, sem amigos, como vai levar uma vida comum agora? De repente, batidas na porta. Ele abre e dá de cara com uma montanha de músculos. Ou melhor, sua mãe. 3 metros de altura, físico de Jojo. Trouxe comida, ela diz. Ele pergunta se tem carne. Só arroz e feijão. Paciência. Enquanto ele come, a mãe olha em volta e se escandaliza com a bagunça. Tu vive assim, criatura. Ela começa a arrumar as coisas e pergunta sobre a entrevista. Maru afunda na cadeira. Nem ferrando que ele vai contar que vomitou no entrevistador. Mas a mãe dá um tapa nas costas dele e diz, se era pra ser, ia dar certo. Depois, ela entrega um envelope. Ele tenta recusar, dizendo que precisa trabalhar, mas cede. Mãe é mãe, né? Então, ela menciona algo estranho. Consultou um xamã. Segundo ele, o problema de Maru não é ansiedade ou mas sim uma barreira espiritual deixada pelo pai dele, morto há 20 anos. Se não limpar isso, ele nunca vai conseguir seguir em frente. Cena corta para Maru, agora na montanha. O sol tá rachando, ele tá de blusa e calça, típico otaku. Quando chega na frente de um portão antigo, vê algo familiar, uma sombra, idêntica a ele, mas translúcida. O garoto corre até a porta da casa e começa a abri-la aos poucos. No fundo, havia um homem de costas, parado em pé. O menino então abre a porta de vez e fica ali parado, encarando. Ele se aproxima, mexe na calça do pai e diz que está com fome. No entanto, o pai parecia estar com uma expressão esquisita e começou a gritar. Nosso rapaz toma um susto e, com isso, a ilusão desaparece. Mas então, ele sente uma forte dor no peito e percebe que um ataque de pânico está chegando. Ele inspira fundo e depois expira, um pouco mais calmo. Ele vai até a mochila, pega o licor e coloca no copo. Joga tudo na casa enquanto fala para o pai que espera que ele esteja em algum lugar se divertindo. Ele foi até ali porque a mãe pediu, para que ele descansasse em paz, e por isso estava lá, para fazer uma oração para os espíritos da montanha. Ele conta que, depois que o pai se foi, a mãe tem trabalhado duro para que ele cresça e consiga arrumar um emprego. Enquanto ele está na oração e oferenda, uma poeira amarela se aproxima. Maru se pergunta se toda essa fumaça é porque está pegando fogo na montanha. Ele começa a correr, falando para si mesmo que a segurança vem em primeiro lugar. Porém, ele escuta uma estranha voz repetindo a mesma frase. Ele se pergunta se foi um eco e dá uma olhada para trás. Em meio à névoa amarela, um semblante surge. Rapaz, ele já viu isso antes. Então, por que ainda está ali parado? O monstrengo de barriga inchada e cabeça estourada aparece, dizendo, segurança primeiro. O coitado do Maru tem tantas ilusões que pensa que é só mais uma e tenta limpá-lo para ver se some. Porém, seja lá o que for, estava se aproximando dele. Ele sabia que tinha algo errado e que era melhor começar a fugir. Porém, alguma coisa atravessou suas costas, e ele caiu de joelhos, se perguntando se era assim que iria morrer. Passou a vida inteira estudando, tentando conseguir um trabalho sem aproveitar nada. Por outro lado, ao menos se ele morresse, não teria que se preocupar com trabalho, contas e nada disso. Ele sorri, falando que sabe que ninguém vai se importar. Mas então, ele se lembra da mãe, que sempre trabalhou duro e ajudou ele, independente da situação. Estava feliz só de ver o filho bem. A coragem está no sangue dele. Ele começa a se levantar, mesmo com o objeto fincado, falando que não vai morrer ali. Porém, a criatura, com um cheiro estranho e aparência grotesca, se aproxima dele, repetindo as mesmas palavras sobre segurança primeiro. O monstro avança para mordê-lo, e dentro da boca era possível ver um olho. A criatura se gruda na cintura dele, e ele começa a empurrá-la para evitar a mordida. Mas a boca do monstrengo era gigantesca. Ele acaba levando uma mordida no ombro e grita desesperado de dor, falando para si mesmo que vai desmaiar se continuar assim. Então, ele se lembra do pai mandando ele comer. Rapaz, se o monstro morde, ele também pode morder. E ele dá uma mordida brutal no pescoço da criatura, arrancando um pedaço. O monstro não esperava por isso e agora está agonizando. Enquanto isso, dentro da boca, algo continua olhando para ele. No meio da íris, uma energia negra começa a se espalhar e sair de dentro da cabeça da criatura. A mente de Maru parece ser tomada por imagens de corpos sendo arrastados por essas criaturas, uma espécie de carne fina entre elas, onde os monstros se matam. No meio dessa carnificina, um estranho olho verde observa tudo de cima.
Maru tenta entender o que está acontecendo, quem está falando com ele, e se talvez ele realmente já tenha morrido. O gosto metálico na boca faz ele se perguntar se esse é o gosto da morte. Alguém chama por ele mais uma vez. Ele se pergunta quem é dessa vez. Aos poucos, ele abre os olhos e vê um homem de camisa havaiana perguntando o que ele está fazendo numa área restrita. Maru, com a boca ensanguentada, está confuso. Ele se levanta assustado, perguntando onde está o monstro que o atacou. O homem estranha a fala dele e quer saber exatamente o que ele viu. Maru explica que uma poeira amarela apareceu, ele foi atacado por um monstro e agora acordou ali. Ele tinha certeza que ia morrer, já que seu estômago foi perfurado. O pessoal que o encontrou se entreolha e faz um sinal discreto. O homem da camisa havaiana fala que, quando o alarme tocou sobre um demônio, ele achou que era falso, mas pelo visto, não era. Além disso, parece que aquele garoto ali matou a criatura. A menina responde que é impossível ganhar poder do demônio no sangue e não conseguir usar as habilidades na hora. O cara olha para Maru e pergunta se ele sabe o que aconteceu ontem. Nosso menino, com a camisa rasgada, se pergunta que história é essa de ontem. Ele pega o celular e leva um susto ao ver que ficou desmaiado por um dia inteiro. O casal ali comenta que, se ele sobreviveu esse tempo todo, com certeza ganhou habilidades. A menina fala que ainda é cedo para falar sobre isso, até porque ele acabou de acordar e não entenderia a situação. O homem coloca as mãos no ombro de Maru e fala que ele chegou na hora certa e vai ter que participar. Maru não faz ideia do que o cara está falando, mas ele manda que ele troque de roupa, já que as dele estão todas destruídas. Pouco tempo depois, de volta ao porto, acontece a orientação para novos funcionários do serviço especial. Maru está ali, agora com uma camisa nova, sem entender o que está acontecendo. Porque, de repente, ele está participando de uma orientação para oficiais do governo. O clima ao redor não parece nada positivo, e todo mundo ali tem uma expressão assustadora. É então que surge uma mulher de tamanco vermelho. Ela se apresenta como Yoon, a chefe daquele lugar, e dá as boas-vindas aos novos funcionários. Maru levanta a mão e diz que talvez ele não devesse estar ali. Mas ela apenas fala para ele não se preocupar, pois acabou de receber informações sobre ele. Ele está admitido. Parabéns, agora ele é um novo contratado. O coitado fica sem entender nada. Yoon continua explicando que todos ali já devem conhecer os funcionários especiais do local. O trabalho deles é proteger a vida dos outros. Primeiramente, eles não podem falar para a família ou conhecidos sobre o que fazem ali. Se essa informação vazar, serão punidos por violar a Lei de Segurança Nacional. Maru pensa que isso é bem sério. Ela então comenta que todos ali receberam habilidades de demônio neste mês. Quando o sangue do demônio entra no seu corpo, há uma pequena chance de ganhar uma habilidade na hora. Maru entende que isso deve ter acontecido quando ele mordeu o monstro. Yoon fala que eles têm sorte, pois, por enquanto, os demônios só habitam as montanhas. A poeira amarela é o primeiro sinal de que um demônio está por perto. Sua concentração varia de 1 a 10, e, obviamente, quanto mais poeira, mais forte a criatura. Maru já começa todo torto, sem nem saber direito qual é a habilidade dele. E pra piorar, o tal do Might ali do lado tá sendo um desumilde completo, soltando risada. Sinceramente, tá até merecendo uma mordida no pescoço, mas vamos com calma, né? Isso aí vai ser peculiar, enfim, deixa pra lá. Maru fica irritado, mas resolve ignorar. O foco agora é sair desse lugar o mais rápido possível. Só que antes mesmo dele pensar numa rota de fuga, um alarme alto ecoa pela sala. Yoon não perde tempo e já solta. Esse é o aviso de que um demônio apareceu. Segundos depois, a galera já tá subindo a montanha, com Yoon explicando que chegou o momento do teste prático. Era a hora perfeita para colocarem suas novas habilidades à prova. Enquanto isso, Maru só pensa, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O cara só quer sair logo antes que a situação fique ainda pior. Mas no meio desses pensamentos, ele nota uma coisa, a maldita poeira amarela. O rosto dele já entrega o nível de cagaço, e no meio daquela névoa densa, ele enxerga uma silhueta feminina. O abraço de homem já vem, e ele, preocupado, se pergunta se ela está bem. Mas quando a mulher se vira, ele quase tem um treco. A cena? Simplesmente absurda. Ela cravou uma estaca gigante num monstrengo de 3 metros de altura. O coitado do Maru cai no chão, tremendo, enquanto o resto do pessoal observa tudo impressionado. Yoon, então, chama a atenção de todos, o teste prático começou. Aquela criatura ali parecia ser forte, mas na real, era só um demônio de rank 1, o nível mais fraco que existe. A Capitã Kang já tinha deixado o bicho pregado na parede, então nem precisava se preocupar, ou pelo menos era o que eles achavam.
Kang, por outro lado, tá mais interessada em Maru, o garoto com cara de perdido que, sozinho, eliminou um demônio na noite anterior. Ela quer entender o potencial dele, já que é raríssimo alguém ganhar poderes e enfrentar um monstro no mesmo instante. Enquanto isso, Yeon, animada, manda todo mundo ativar suas habilidades. Só que Maru tá congelado no lugar. O medo bate forte ao ver aquela criatura gigantesca. Ele começa a questionar a sanidade da mulher. Como é que eu vou lutar contra isso? O pânico se instala. O peito aperta. A respiração falha. De repente, tudo muda. Ele se vê num cenário estranho, sobre um rio vermelho. Uma criatura de patas negras se aproxima, parecendo uma mistura bizarra de mulher e cachorro. O bicho era simplesmente horrendo. Maru tenta se recompor, mas o monstro já tá ali, prestes a segurar sua cabeça. A criatura segura o crânio dele, inclina para o lado e solta um comando bizarro. Coma. Ah, pronto. Agora ele virou um Naruto com Kyuubi? Mas do lado de fora, a cena é outra. Maru tá babando, e não é pouco não. O cara parece que tá possuído por um Tokyo Ghoul. O detalhe mais nojento? Ele tá salivando como se estivesse faminto. O senpai, vendo aquilo, cutuca o garoto e pergunta se ele tá rindo porque tá com medo. Maru, honesto como sempre, responde: não, só tô morrendo de fome mesmo. O senpai, que já tava de marcação em cima, agora acha que o Maru é completamente patético. E sinceramente, ele tá merecendo uma mordida mesmo. Respirando fundo, Maru tenta se acalmar e entender o que diabos acabou de acontecer. No topo da montanha, Yeon chama a atenção do grupo antes que qualquer um tente usar sua habilidade. Agora vem a explicação técnica. Ela começa falando sobre a fumaça amarela. Essa coisa é emitida pelos demônios, e quanto mais forte o bicho, mais densa ela fica. Só que isso não é tudo. Para provar o ponto, Yeon puxa uma faca, faz um pequeno corte na mão e explica que aqueles que receberam os poderes demoníacos possuem regeneração acelerada dentro da fumaça. Mas, claro, ferimentos fatais ainda os matariam, então era bom não bancar o herói. Além disso, os poderes só se manifestavam dentro da poeira amarela, durante o combate contra os demônios. Fora desse ambiente, eles eram só pessoas normais. O senpai, mais uma vez, não perde a chance de bancar o arrogante. Bom saber disso, mas como é que se ativa o poder, hein? Yeon revira os olhos e finalmente explica. O segredo? Deixar a poeira entrar na corrente sanguínea. Para demonstrar, ela dá uma leve mordida no lábio. O sangue começa a escorrer, e a fumaça é sugada para dentro do corpo dela. No mesmo instante, algo se ativa dentro dela. Os olhos brilham em dourado. Ela então veste uma luva e declara: agora sim, vamos começar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a estaca que estava fincada na cabeça do monstro explode. Kang grita para todos tomarem cuidado, e a névoa amarela começa a se espalhar por toda parte. O demônio, antes imóvel, agora está livre, andando de novo. Ele solta um rugido ensurdecedor e bate no chão com força, espalhando mais fumaça. O grupo, que mal começou, já está completamente apavorado. Enquanto isso, Kang se prepara para avançar, mas Yeon a impede. A capitã insiste que aquilo é perigoso demais para iniciantes, mas Yeon mantém sua decisão. Esse é o momento perfeito para eles aprenderem. Se não conseguem lidar com um demônio de rank 1, vão morrer de qualquer jeito. Nesse instante, o monstro fareja algo. Lentamente, seus olhos se voltam para Maru. O garoto sente um calafrio na espinha. O que foi? Por que esse maldito tá me olhando desse jeito? Antes que ele possa processar a situação, a criatura lança algo. Uma lâmina voa em alta velocidade na direção dele. O impacto é imediato. A faca crava no braço de Maru. O garoto cai no chão, gemendo de dor. Kang se preocupa ao vê-lo agonizando, mas antes que ele possa reagir, o monstro já está pronto para esmagá-lo de vez. O bicho avança, a mão gigantesca prestes a descer sobre Maru. Mas então, algo inesperado acontece. Do chão, uma criatura estranha surge. Uma minhoca demoníaca enrola o corpo do monstro, prendendo-o com força. A cena é perturbadora. Era a habilidade de um dos estudantes, um usuário do demônio centopeia. O cara se acha estiloso, mas a real é que o poder dele é pura bizarrice. Aproveitando a abertura, outra estudante ataca por trás. Com um golpe certeiro, ela rasga a cabeça da criatura. Boa! Conseguimos! Ela sorri. Mas a felicidade dura pouco. A poeira amarela se concentra sobre a cabeça do demônio. E regenera tudo. Agora, o grupo percebeu que o monstro também tinha regeneração acelerada. O bicho se solta, arranca a centopeia do pescoço e, num movimento cruel, usa o próprio fio demoníaco para chicotear o garoto e a garota.
O monstro segura o estudante, puxa com força e se prepara para o bote final. Até que, de repente, alguém quebra um dedo dentro da luva. O som ecoa no ar. O monstro vira o pescoço para trás. Algo mudou. E seja lá o que for, tá prestes a ficar muito mais interessante. Abriu o bocão para dar aquela mordidona e, do nada, alguém faz estalar um dedo na luva. O monstro arregala os olhos, solta o cara e... craque! O pescoço do bicho gira como se fosse um brinquedo quebrado. Ah, agora tudo faz sentido. O Semu não é um Zé Ruela qualquer, o cara tem vaga até na hora de matar bicho. O poder dele é igual ao de um certo demônio de templo, só que mais estiloso. Basicamente, se ele quebra o próprio osso, o monstro também sente o impacto. Então, quando o monstrão tenta mais um ataque, o Semu só tira a luva, olha no fundo dos olhos do bicho e... craque! Quebra o próprio pulso, decretando a morte instantânea do capetão. O pescoço do monstro torce num ângulo proibido pela fisioterapia, e o corpanzil desaba no chão. A cabeça? Ah, essa que está no chão igual bolinha de futebol. Senhores, fica a dica, se um monstro perde a cabeça, ele para de funcionar. Simples assim. Semu diz, enquanto os estudantes ao redor ainda tentam processar a cena. Todo mundo de boca aberta, e ele ali, como se tivesse só testado uma teoriazinha qualquer. Mas nem dá tempo de curtir a fama porque Kang surge do nada e já encosta nele, perguntando se por acaso ele não quebrou a faca dela de propósito só para despertar o bicho. O garoto, com potencial de vilão de novela, solta um belo de um: eu? Não fiz nada não. Cadê as provas? Mas Kang não é trouxa. Ela só segura o braço dele e diz: só um jeito de saber. Vamos quebrar uns dedinhos e ver se a faca racha de novo. Antes que o experimento macabro role, Aion bate palmas e corta o climinha, elogiando Semu pelo desempenho no primeiro dia de trabalho. Só tem um problema, um dos alunos tá desaparecido. Nosso herói, que até agora estava sendo obrigado a cooperar, vaza dali numa velocidade absurda. Tô fora desse trampo. Eu só quero um emprego normal, um salário decente e fim de papo. Mas, meu amigo, ele não percebeu uma coisinha importante. Ele é o protagonista. E não existe protagonismo sem treta. Então, claro, ele dá de cara com mais confusão. Aion, vendo a fuga vergonhosa dele, só balança a cabeça e diz: alguém que foge assim não tem futuro nesse trabalho. Já Kang está com uma pulga atrás da orelha, porque algo tá estranho. Vários alvos estavam por ali, mas o monstro seguiu direto o nosso garoto. Aion, sem perder tempo, já manda todo mundo sair caçando o garoto para ver se ele ainda tá inteiro ou já virou presunto. Mas é aí que Kang, com olhos de águia, percebe algo que ninguém notou: a poeira amarela ainda tá ali. Se o chefão morreu, essa parada não devia ter sumido? Agora todo mundo começa a se perguntar a mesma coisa, enquanto do outro lado, Maru tá cara a cara com um portão que exala uma quantidade absurda dessa poeira misteriosa. Ele já sente que tem treta e se questiona o que diabos aquilo significa. E não dá nem tempo de pensar direito, porque um monstro colossal de uns 15 metros de altura surge do nada. Maru, com seu instinto de sobrevivência afiado, já se joga atrás de um arbusto e pensa: de novo? Por que sempre eu? Ele só queria fugir dessa enrascada, mas ao dar mais uma espiadinha, descobre que o monstrengo já tá ali, bem nas suas costas. É nessa hora que o tiktoker de cabelo colorido, do nada, chama por Kang-Shana. Sim, rapaziada, esse é o nome dela. Ela quer saber que bagunça é essa, e ele responde que recebeu um aviso do escritório. Um demônio de nível 3 está solto nessa área. Aion acha estranho, afinal, criaturas desse tipo não costumam aparecer uma atrás da outra assim. Já Kang quer saber onde exatamente esse bicho tá. Mas a gente já imagina onde, né? Maru, em puro desespero, sai correndo pela área restrita, deslizando no chão, pedindo socorro e implorando para alguém salvar ele. E claro, como todo bom protagonista azarado, tropeça numa pedra e dá um beijo no chão. Se levantando todo lascado, ele olha ao redor e percebe que tá de frente para a mesma casa de antes, a casa do seu pai. Pelo menos ele conhece esse lugar e sabe onde se esconder. Ele se esgueira até uma casa com uma porta de ferro e se joga atrás dela, tentando processar tudo. O que foi aquilo? Ele se pergunta, olhando pela fresta, jurando que o monstro não teria motivos para segui-lo até ali. Mas, óbvio, ele tá enganado. O bicho tá lá fora, só esperando para fazer dele um lanchinho. E não para por aí. Ele começa a notar umas coisinhas estranhas voando ao redor da própria cabeça. Nisso, escuta o som do portão se abrindo. É um velhinho entrando e chamando por alguém, sem entender por que tem tanta poeira amarela no ar. O problema? A catarata do vovô tá forte, porque ele simplesmente não vê um monstro de 15 metros na frente dele.
Enquanto isso, a criatura já tá abrindo aquele sorriso sinistro, pronta para devorá-lo. Maru sabe que precisa agir rápido se quiser salvar o velhinho antes que ele vire jantar. O problema? Ele é fraco. Ele treme na base, considerando se deve só se esconder e salvar a própria pele. Mas aí ele lembra do que a Yon explicou: os poderes que eles receberam fazem os ferimentos se regenerarem na poeira. Porém, um golpe fatal ainda seria letal. Enquanto ele tenta decidir o que fazer, o velhinho, inocente, começa a conversar com o nada, chamando pela mãe do Shansik. O monstro, curioso, repete as palavras dela. Ela dá um passo à frente, mandando o bicho parar de imitar ela. Mas assim que ela chega mais perto, pronto. A catarata não é mais um problema, porque ela finalmente enxerga o monstro gigantesco bem na sua frente. Coitada! Maru vê tudo isso acontecendo e já sabe que deu ruim. Ele se joga na frente do ataque do monstro para proteger a vovó e toma o golpe inteiro. A senhora abre os olhos e dá de cara com um menino ensanguentado, perguntando se ela tá bem. Ela diz que sim, mas é aí que percebe que ele tá caído no colo dela, e sem um braço. Esse menino sofre, viu? Maru, mesmo todo ferrado, pede pra velhinha correr. Ele se pergunta por que teve o azar de receber uma habilidade de nível 1, que parece mais inútil do que currículo entregue nas empresas. No final das contas, ele vai morrer sem nem conseguir salvar a vovó. Mas é aí que algo bizarro acontece. Enquanto ele pensa na morte, a poeira amarela começa a entrar no seu braço e uns vasos sanguíneos começam a saltar no pescoço. E então, com um olhar insano e a baba escorrendo, ele simplesmente se joga na direção do monstro e morde seu pescoço. Enquanto isso, Kang corre pela floresta e escuta um grito sinistro. Ao passar pelo portão, ela se depara com uma cena horrenda: Maru no meio de um banquete canibal, devorando o pescoço do bicho. Assustada, ela não entende o que esse iniciante tá fazendo. O monstro, furioso por ter sido mordido, pega Maru pela cabeça e joga ele com tudo contra a parede. O garoto parece desacordado, mas pelo visto, engoliu o pedaço que mordeu. E aí vem o detalhe mais estranho: o monstro começa a surtar. Ele tenta fugir, e Kang percebe que a parte do corpo onde Maru mordeu simplesmente não tá se regenerando. Ela não sabe o motivo disso, mas entende que esse não é o momento de filosofar. Sem perder tempo, corre na direção do monstro, salta para cima dele e arranca um dos cristais do seu corpo. Ativando a habilidade do demônio do aço, ela transforma o cristal em uma espada e já se prepara para o ataque. O monstro, em pânico, começa a disparar espinhos contra ela. Mas Kang, com reflexos de ninja, se vira a tempo para escapar. Agora a luta vai começar pra valer. Enquanto a Kang nota o ataque vindo, ela já consegue refletir todos os projéteis com a espada. A criatura, que claramente não esperava por essa, agora é forçada a se defender do próprio golpe que lançou. Mas antes que pudesse processar a situação, Kang já estava na frente, toda imponente, linda e perigosa. Com um corte certeiro e vertical, a criatura foi partida ao meio como uma melancia madura. Em questão de segundos, o monstro virou apenas uma nuvem de poeira, e Kang, banhada no vermelho, estava de pé no meio de uma verdadeira chuva de sangue. Com a luta finalmente terminada, Kang se aproxima da vovó caída no chão, perguntando se ela está bem. A velhinha parecia meio desacordada, mas de repente acorda sem ter ideia do que aconteceu. Enquanto isso, Kang, agora milagrosamente limpa, sem uma gota de sangue, finge casualidade e diz que foi apenas um porco selvagem passando por ali. A vovó, que já deve ter visto de tudo nessa vida, acredita e ainda comenta que esses bichos estão sempre rondando a região. Kang apenas sorri e diz para não se preocupar, pois ela lidaria com qualquer problema futuro. A velhinha agradece pelo trabalho duro e volta para casa, enquanto Kang muda de expressão e olha para o nosso protagonista com uma curiosidade crescente. Ela quer entender melhor esse garoto. Nunca tinha ouvido falar de alguém com uma habilidade de regeneração boa o suficiente para recuperar um braço inteiro do nada. Em teoria, ele era apenas um usuário de uma habilidade nível 1, algo irrelevante demais para esse tipo de feito. Mas ali estava ele, de pé, inteiro, apesar de tudo. Cena seguinte, nosso garoto está gritando de raiva. Ele acabou de receber uma mensagem informando que começaria a trabalhar no dia seguinte. Se lembrando do monstro espetando ele igual um espeto de churrasco, ele está zero animado para esse trabalho. Ele se joga na cama e decide que de jeito nenhum vai aparecer por lá. Mas, por outro lado, ele tá duro, quebrado, mais falido que vendedor de fax no século XXI. Com a cabeça cheia de dilemas, ele resolve simplesmente dormir e deixar esse problema para o eu do futuro resolver. O problema é que, se tem algo que esse garoto não tem, é um pingo de paz.
Como sempre, seu sono é assombrado por aqueles sonhos bizarros de guerra entre monstros vermelhos se devorando vivos. No meio do caos, uma voz misteriosa sussurra: "Volte!" De repente, ele desperta suado, respirando pesado e olhando para as próprias mãos, sem entender direito o que está acontecendo. Ele percebe que já amanheceu e, ao olhar pela janela, vê algo que o faz arregalar os olhos. A montanha inteira estava pegando fogo. Entre os arbustos e árvores em chamas, uma criatura de cinzas caminhava, espalhando destruição por onde passava. E, para enfrentar esse inferno ambulante, surge uma garota encharcada, jogando água no bicho. Só que, para ser sincero, os pinguinhos de água que ela estava mandando pareciam mais um choro de torneira mal fechada do que uma real tentativa de apagar o fogo. Felizmente, ela não estava sozinha. Um outro lutador aparece e lança uma habilidade de gelo, congelando a perna do monstro e transformando ele num picolé macabro. A garota, então, chama pela líder e comenta que é estranho ver criaturas como essa surgindo à noite. Mas seu parceiro corta a conversa e diz que primeiro eles precisavam impedir o incêndio de se espalhar. O problema é que, mesmo congelado, o monstro começa a se libertar. O cara, sem perder tempo, saca 2 foices e avança na direção da criatura. Mas, no momento exato do ataque, algo bizarro acontece. Do meio da testa do monstro, surge um olho maligno, com uma voz distorcida. Ele diz: "Traga aquela pessoa." O monstro então se liberta de vez e se prepara para revidar. O capitão tenta desferir um golpe certeiro, enquanto a criatura vem com um soco destruidor. O resultado? O capitão consegue se defender, mas ainda assim é arremessado contra uma árvore, rachando o tronco com o impacto. A garota bem molhada grita pelo líder, mas o monstro se agacha, fazendo um caldeirão de lava emergir das suas costas. A lava começa a se espalhar, e o líder, vendo a criatura crescer e se fortalecer, se pergunta que tipo de aberração era essa. Enquanto isso, no quartel-general da cidade, vários monitores piscam em vermelho, sinalizando perigo por todos os lados. Aion, de olhos atentos, pergunta qual a situação atual. Pelo tanto de alarmes tocando, ela já sabe que a coisa tá feia. Uma subordinada responde que, nesse momento, eles estão sendo atacados em 20 montanhas diferentes ao mesmo tempo. O padrão de aparição das criaturas mudou repentinamente, e ninguém sabe o motivo. Aion não faz ideia do que pode estar causando isso. Então, um dos agentes avisa que há uma ligação urgente vinda de Busan. Ela atende, do outro lado da linha, um homem dá um oi animado, chamando-a de Irmãzona. Esse é Byung-sik, o diretor da área de Busan. Aion não perde tempo e pede para ele ir direto ao ponto. Byung então comenta sobre um portal que está aberto há 3 dias seguidos. Aion fica confusa, pois isso não deveria ser possível. Ele explica que, desde que esse portal surgiu, criaturas começaram a sair sem parar, deixando o time de defesa completamente esgotado. Ela pergunta se eles descobriram a causa do problema e por que o portal ainda não fechou. Byung responde que a única coisa que conseguiram foi uma frase repetida pelo monstro: "Traga aquela pessoa." Eles até enviaram uma garota com habilidade de intérprete para tentar entender melhor, mas não obtiveram nenhuma pista sobre quem seria essa tal pessoa. Aion percebe que a situação é urgente e imediatamente convoca reforços. Ela faz uma chamada e, do outro lado, alguém pergunta qual o problema. Ela explica a situação e, sem hesitar, o homem do outro lado apenas responde: "Tô indo." Pouco tempo depois, um helicóptero rasga os céus em direção à montanha. No meio do trajeto, um homem se joga da aeronave como se fosse um dublê de filme de ação. Ele mergulha na fumaça amarela, ativando sua habilidade de inversão espacial, flutuando no ar antes de pousar com total tranquilidade, bem em cima do portal. Os soldados em solo não fazem ideia de quem é esse maluco que apareceu do nada, e uma mulher alerta para que ele desça dali imediatamente, pois é perigoso. Do outro lado do portal, o demônio de capuz vermelho, que até então estava apenas observando, sorri. Ele vê a chegada desse novo desafiante, sem perder tempo, pula na direção da mulher que gritou. Ele já prepara um ataque perfurante, e ela mal tem tempo de reagir. O monstro está prestes a atacá-la, quando, de repente, o recém-chegado estende a mão, abre um rasgo no espaço e... Ele estica a mão dentro da fenda e, com um movimento surpreendente, puxa toda a coluna vertebral do monstrengo, fazendo-o oscilar de um jeito que o bicho nem sabe o que fazer. Assustado com a cena inusitada, o monstro chega até a parabenizar a equipe pelo esforço, como se elogiasse um time de futebol depois de um gol acidental. Agora, com isso resolvido, o líder anuncia que, a partir de agora, ele mesmo cuidará de todos os problemas para que a equipe possa descansar.
O líder está radiante, sorrindo de orelha a orelha, enquanto uma menina, cheia de curiosidade, pergunta: quem é esse cara? O sujeito explica que ele foi o primeiro usuário de habilidades especiais, o fundador da força-tarefa. Esticando o braço, ele coloca a mão no chão e diz que é melhor resolver as coisas logo, afinal, ele é conhecido como o mais forte entre os que zoam com poderes demoníacos, popularmente apelidado de Diretor Geon. Linhas roxas começam a se arrastar pelo chão, seguindo em direção à poeira, e logo elas sobem pelo portão. Rapazes e moças olham para o céu e notam que essas linhas alcançaram a altura da lua, a distância, deixando todo mundo perguntando: que truque é esse? O Dioculus comenta que é a primeira vez que vê algo do gênero, mas ele sabe que essa é, teoricamente, a habilidade espacial mais poderosa de todas. Enquanto isso, John abre caminho para a poeira amarela, guiando a equipe com precisão. Na montanha em chamas, o monstro se tornará gigantesco e o casal que enfrentava a criatura, já exaustos, não dava mais conta da situação. A mulher, caída no chão, se pergunta se aquele seria o fim para ambos. Um aliado, com firmeza, diz para ela se levantar, alertando que se não o fizesse, os dois seriam devorados por um novo ataque de um monstro de magma. Mais uma vez, a fera parte para o ataque. Ele tenta erguer uma barreira de gelo, mas a criatura despenca contra o escudo com tanta força que o pobre coitado fica de joelhos. O monstro continua golpeando até que o escudo se desfaz completamente. Quando o golpe final parece inevitável, uma fenda surge nas costas do monstro. John, de um ponto estratégico, agarra a cabeça da besta que vinha de outra direção e a arremessa para longe. Uma explosão envia pedaços do corpo voando, e ele anuncia que chegou a hora de resolver não só aquele monstro, mas todos os outros em todos os pontos de ataque. John ativa, então, todas as unidades da fenda na província de Ganu. Em uma cena caótica, um garoto é visto sendo pisoteado pelo monstro, que ainda tenta acertar um ataque no peito dele. Nesse momento, fendas também surgem nas costas da besta, puxando-a de todas as montanhas que estavam sob ataque, como se todas as criaturas estivessem sendo sugadas para um único local. A situação se torna tão concentrada que, ao mesmo tempo, a menina comenta que os sinais estão desaparecendo, e a diretora explica que isso só quer dizer que o plano de John funcionou, eles finalmente conseguiram reunir os monstros. Do lado bom, há bicho para todo lado, do lado ruim, eles estão cercados. Mas John, animado, declara que chegou a hora de agir. Com os demônios gritando e correndo na direção dele, mesmo cercado, John apenas aponta para um deles e cria um corte espacial. O ataque se espalha de forma tão desengonçada quanto um passo de Michael Jackson, girando e acertando todos os lados. Enquanto as cabeças dos demônios voam e o resto da equipe fica atônita, Jung se aproxima de uma criatura de magma, chama a tradutora e exige que ela esclareça a situação. Ele então pergunta ao monstro por que todos eles estão ficando tão agitados nesta semana. A garota, através da tradução, informa que o monstro mandou trazer um certo alguém. John pergunta: quem é esse alguém? E, para surpresa, o monstro repete a mesma pergunta. A tradutora alerta que a criatura está apenas copiando o que ele diz, o que faz John lançar o monstro ao chão, declarando que, se esse é o caso, é só continuar eliminando-os enquanto eles continuarem aparecendo. Banho de sangue ainda fresco, resta apenas o desafio do portão. Maru pisa novamente no chão, coloca a mão e cria uma nova abertura espacial, desta vez abaixo do portão. Com isso, o local inteiro é absorvido, uma solução nada convencional, mas que resolve a situação. Uma garota, observando de fundo, comenta que se sente muito mais segura sabendo que podem contar com alguém assim. Num piscar de olhos, John desativa o poder, e o portão desaparece completamente. No dia seguinte, de volta ao escritório, John entra na sala e pergunta o que foi feito com aquele portão. Um colega explica que o portão agora está guardado no espaço negro dele, e que ele está exausto por causa disso. Ainda assim, uma pessoa folgada comenta que ele deveria resolver essas questões o quanto antes, como sempre fez, mas o coitado admite que também tem seus limites, afinal, não dá para cuidar de toda a organização sozinho. Ele liga a TV e diz que entende, enquanto exibe as fotos de todos os novos recrutas. A diretora, curiosa, pergunta por que ele está coletando essas informações, e ele explica que está tentando entender o que os demônios estão realmente querendo, não só isso, mas porque eles insistem em querer ele. Em meio à imensidão dos corpos zumbis e das criaturas monstruosas, destaca-se um corpo feminino gigantesco com um olho verde que insiste em mandar traga, enquanto todos se perguntam o que isso significa. Enquanto isso, o nosso garoto chega para o seu primeiro dia de trabalho. A mãe, emocionada, fica radiante ao saber que o filho conseguiu um emprego no governo.
Ela não pôde obter muitos detalhes, mas chorou tanto de felicidade que o menino não teve como recusar. Porém, ele logo esbarra com um sujeito de camisa havaiana, que pergunta por que ele voltou. O cara, desconfiado, sai fora dizendo que não quer o medroso ao lado dele. Maru sente apenas o cheiro de álcool enquanto o chefe cumprimenta seu subordinado, que logo declara que prefere ser enviado para a cidade principal. Mas o líder responde que também não sabe por que enviaram um usuário de habilidade nível 7 para esse lugar, algo deve estar errado com o menino para ter sido escolhido. De qualquer forma, os dois são bem-vindos no último QG. Maru fica se perguntando o que fará nesse lugar quando não estiver caçando monstros. Assim que o cara abre a porta, ele vê que todo mundo está ocupado eliminando zumbis e criaturas grotescas. Porém, ao entrar, ele acorda para a realidade. É apenas um escritório comum. O sujeito de camisa havaiana se apresenta como Du Dekman, chefe da equipe dessa região, e explica que o novo líder, conhecido como Yeonjong, tem 7 anos de experiência, resumindo a situação com maestria. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.